Se eu perguntasse para você qual é o Namekusei mais poderoso da história de Dragon Ball, bom, aposto que você me responderia o Piccolo atual, que chegou ao nível do Piccolo laranja. Mas se a gente não considerar os Namekusei que são assimilados / fundidos, assim como o Piccolo atual, que se fundiu tanto com o Neo quanto com o Kami-sama, quem seria o Namekusei ou o Namekusei mais poderoso da história de Dragon Ball? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, como eu sempre peço, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixar o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análise, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esquece de deixar aqui embaixo quem você acha que foi o Namekusei ou o Namekusei mais poderoso da história de Dragon Ball sem fusão ou assimilação, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Neo! Bom, galera, o Neo, para quem não conhece, é o Namekusei, né, que apareceu na saga Frieza e ele era o filho principal, né, ele o guarda-costas principal do Patriarca. A gente sabe que ele tinha 42 mil de poder de luta porque o medidor, né, lá, né, o rastreador do Frieza, mostrou isso pra gente, tanto no anime quanto também no mangá. E se ele chegasse, ele chegou até aí para tentar ajudar o Kuririn e o Gohan lá contra as forças especiais Ginyu, se ele tivesse ido para lá, daria uma boa luta entre Rikun e ele, porque o Rikun tinha 40 mil de poder de luta e o Neo 42 mil, então seria uma luta bem equilibrada, digamos assim. Só que esse Neo, a gente sabe também, assim, não sabe, a gente pode teorizar que ele também sofreu aquele desbloqueio de poderes ocultos do Patriarca, assim como teve também o Gohan e o Kuririn. Por que eu tô falando isso? E como citei aqui agora, como ele era o guarda-costas principal do Patriarca, nada mais normal que o Patriarca fazer isso, já que o próprio Patriarca teve a ideia de desbloquear o potencial do Kuririn e do Gohan. Por quê? Porque ele sabia que eles estavam do seu lado. Então o Patriarca, consequentemente, pode sim ter feito isso para deixar o Neo com todo esse poder que a gente viu lá na saga Frieza. Kami-sama! Bom, galera, eu posso que você deve estar se perguntando por que eu botei o Kami-sama nessa equação aqui, nessa análise. Por quê? Porque o Kami-sama que eu estou contando é o Kami-sama antes de se separar do Piccolo da Mao. Esse sim eu posso contar porque ele não tinha se fundido ou assimilado a outro Namekusei. Pelo contrário, ele se separou por causa que a sua parte ruim não estava deixando ele se tornar o Kami-sama naquela época. E se a gente for considerar tudo isso que aconteceu com o Kami-sama no passado, e juntando também com o que aconteceu lá no futuro, a gente pode sim concluir que o Kami-sama pode sim ser o Namekusei ou o Namekusei mais poderoso da história. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também deve considerar a fala do Patriarca para o Kuririn, quando ele cita lá, né, que se o Kami-sama não tivesse se separado do Piccolo da Mao, da sua parte ruim, ele conseguiria vencer os Saiyajins lá na saga dos Saiyajins. Imagina só o Kami-sama peitando o Vegeta, Nappa e o Raditz, derrotando eles facilmente na saga dos Saiyajins, não deixando nenhum pedacinho assim, né, para Goku e companhia. Seria sensacional. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Porque assim, se o Patriarca citou e ele perguntou pro Kuririn se era um Super Saiyajin que tinha feito isso, e o Kuririn falou Super Saiyajin, e o próprio Patriarca citou lá, né, que só ele poderia vencer aquela criança que foi enviada para a Terra. Aquela criança que a gente está falando aqui é o Kami-sama, tá, galera? Então, assim, se você juntar essa fala do Patriarca e com a quantidade de poder que o Kami-sama, mesmo sendo bem mais fraco, deu para o Piccolo quando ele se assimilou ao Piccolo na saga dos Androids, você pode sim colocar o Kami-sama nesse patamar de ser o Namekusei ou o Namekusei mais poderoso da história de Dragon Ball. Neva! Bom, galera, o Neva surgiu em Dragon Ball Daima como o lendário Namekusei. A gente viu no primeiro episódio o que ele conseguiu fazer lá com as esferas. Conseguiu reunir as esferas transformadas em pedra ainda, ele conseguiu reunir sem precisar caçar uma a uma, ele só levantou a mão e trouxe as esferas em direção ao templo de Kami-sama, e logo em seguida ele conseguiu reativar as esferas, porque as esferas só poderiam ser utilizadas após 6 meses. O Neva conseguiu adiantar esse processo. Então isso é um grande feito para um Namekusei. E mais à frente a gente tem essa confirmação pelo Piccolo que ele era sim o lendário Namekusei entre muitos que viviam
lá no Makai. Mas o que a gente deve trazer aqui é justamente o seu feito, que eu citei aqui agora, e também o outro feito que ele fez há muitos anos atrás, que foi fazer lá as esferas do Makai. E as esferas do Makai, para quem sabe, para quem está assistindo Dragon Ball Daima, sabe que elas não são esferas comuns. Por quê? Porque além de ele ter feito as esferas, ele fez guardiões para proteger as esferas, para não ter qualquer um botando a mão nelas. E esses guardiões, a gente viu que o nível deles é praticamente de Super Saiyajin para cima. Então, isso passa aqui pra gente que esse Neva poderia sim ser muito poderoso quando era mais jovem. Por isso ele conseguiu fazer guerreiros tão poderosos assim. Só que tem uma coisa, tem um detalhe que pode interferir nesse poder do Neva. Por quê? Porque, ao contrário do Kami-sama, o Neva a gente não viu muita coisa dele. A gente só viu esse feito dele conseguir adiantar o processo de descanso das esferas. E outra coisa que também a gente viu, como eu citei aqui agora, são os Tamagamis. Mas mesmo assim, se você for tirar por isso, você pode entender que o Neva pode ser o lendário Namekusei, não por causa do seu poder de luta, galera, mas sim por causa dos seus feitos com magia. Então, por isso que, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa, lendário Namekusei, não quer dizer que ele é o mais poderoso. Na raça dos Saiyajins, quando a gente leva em consideração lendário Super Saiyajin, a gente entende que sim, que ele é o mais poderoso lá naquela época. Por exemplo, o Broly. Eu considero o Broly como lendário Super Saiyajin. E ele é sim o mais poderoso no Super Saiyajin e até mesmo quando ele enfrenta transformações mais poderosas do que ele. Mas quando a gente traz para a raça Namekusei ou Namekusei, não é dessa forma. Ele pode ser considerado como citei aqui por causa do seu nível, por causa dos seus feitos em magia. Mas se a gente também for comparar ele com o Dendê, é basicamente a mesmíssima coisa. O Dendê tem talento para magia, para criar esferas, até porque ele também é da família do dragão, porém o Dendê não tem habilidade de luta assim como tem o Piccolo. Já o Kami-sama, antes de se separar do Piccolo Daimao, ele também poderia ter essa habilidade, até porque a gente vê que o Piccolo Daimao é somente luta. Ele basicamente não tem magia alguma sobre os adversários. Ele é mais na porrada. A mesmíssima coisa o Piccolo. Ele usa uma coisa aqui ou outra, mas ele não foi capaz de trazer as esferas. A gente viu isso na Saga Cell. Ele não conseguiu, precisou buscar lá o Dendê para fazer as esferas da Terra voltarem à vida. Então você entende que quando o Kami-sama tinha lá a sua parte ruim, que é o Piccolo Daimao, ele era tanto um guerreiro quanto um cara bom em magia. Passando aqui pra gente que ele era um Namekusei ou um Namekusei completaço, tanto na pancadaria quanto na magia. E o detalhe é que o Kami-sama, mesmo após ser separado do Piccolo Daimao, ele continuou com as suas habilidades de luta. Tanto é que a gente vê isso no último torneio de artes marciais de Dragon Ball Clássico, onde o Kami-sama luta incorporado no Shen, que era um ser humano, contra o Piccolo Júnior. Mas mesmo o Kami-sama e o Neva tendo todos esses acontecimentos e feitos a seu favor e fazendo a gente acreditar que a disputa entre o Namekusei ou o Namekusei mais poderoso que já existiu na história de Dragon Ball sejam entre eles dois, o fato é que o único Namekusei que apresentou um grande poder de luta dentro da obra original é o Neo, galera. Porque mesmo o Neva sendo o lendário Namekusei e o Kami-sama tendo todo aquele potencial dito pelo Patriarca, o Kami-sama, galera, fica apenas no potencial. Por quê? Porque o Kami-sama se separou do Piccolo Daimao, que era bem mais fraco do que o Piccolo Júnior que a gente conhece hoje. Então, talvez ele não teria todo esse poder que ele teve ao se fundir com o Piccolo, até porque também estava sem o Neo e era o Piccolo mais fraco. Não era esse Piccolo atual, que é bem mais poderoso do que o seu pai, né? Piccolo Daimao. E quanto o Neva, a gente só vai saber ter essa confirmação de fato se acontecer uma cena lá na frente do Dragon Ball Daima que confirme pra gente que ele realmente vai ser o Namekusei mais poderoso da história de Dragon Ball. Por quê? Porque se ele ficar mais jovem e ele ficar muito poderoso, aí beleza. Mas se ele ficar mais jovem e não demonstrar poder e sim magia, aí não vai ser de fato mais poderoso. Vai ser de fato mais habilidoso em magia, entendeu? Mas a obra mostra pra gente, como eu disse aqui agora, que o Neo é de fato o Namekusei que surgiu com maior poder, com maior potencial que já existiu na obra de Dragon Ball sem nenhuma assimilação ou fusão, digamos assim. Ah, mas Rafael, ele pode ter feito aquele ritual do Patriarca, né, de desbloqueio de poderes ocultos. Pode, mas de fato ele não se fundiu com ninguém e nem fez assimilação. É o poder do próprio Neo. Se o Kami-sama e o Neva, vamos supor, fizessem esse mesmo ritual, esse mesmo procedimento do Patriarca, beleza, eles poderiam ser até mais fortes. Poderiam. Por que eu tô falando aqui? Porque fica na teoria, galera.
como eu falei, o fato é que o Neo é o mais poderoso que foi mostrado tanto no mangá quanto no anime. Beleza? Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseado nos fatos da obra original, que é o mangá, e também no anime, como eu falei aqui agora. O anime também mostrou que ele também era o mais poderoso que já apareceu na história. Mas é claro, até esse momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, se o Dragon Ball Daima, se você que está vendo esse vídeo após o final de Dragon Ball Daima, ou se o Neva tiver feito alguma coisa, aí o Neva toma esse posto do Neo. Mas até esse momento aqui, o Neo é de fato o Namekusei mais poderoso que já existiu na história de Dragon Ball, sem fusão ou assimilação. Beleza, galera? Mas faz o seguinte, se você não concordar, deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Acha que é o Neo? Acha que é o Kami-sama, que foi o Kami-sama antes de separar do Piccolo? Acha que vai ser o Neva? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!